Como você superou? Não superei. Eu falei com um anjo. O filme já começa com uma filmagem amadora nos anos 90, de VHS com imagens de um ritual perturbador. Uma mulher permanece no centro de um círculo e um homem então se aproxima dela e o enforca pelo pescoço. Momentos depois, outra mulher com uma marca de nascença abaixo do olho, aparentemente é revivida. Corta para os dias atuais e somos apresentados a dois irmãos postiços, Andy, o mais velho e responsável, e Piper, uma garotinha parcialmente cega. Piper tenta fazer amizade na escola, mas dá de cara com um bando de meninas, que resolvem rir da deficiência dela. Andy vê tudo, chega até elas e resgata Piper. Piper, inocente, pergunta se as meninas gostaram dela. Andy, com o coração partido, mente que sim. Mas os dois têm um código entre eles. Sempre que rola uma mentirinha, o outro diz toranja, que é basicamente um não minta pra mim. Andy então admite que as meninas são umas cobras e que Piper não precisa se misturar com esse tipo de pessoa. Chegando em casa, percebem que o pai está há tempo no banho e não dá sinal de vida. Andy arromba a porta e encontra o velho estendido no chão. O homem infelizmente veio a falecer. Agora os dois vão parar no conselho tutelar. Lá, uma funcionária chamada Wendy dá a péssima notícia. Eles vão ser separados. Piper foi adotada por uma ex-conselheira chamada Laura, que conhece Andy. Só que Andy então diz ou leva os dois ou não leva ninguém. Laura, relutante, topa. Ao conhecer os dois, Laura diz que a cegueira de Piper não é problema, já que sua filha também era cega. Era, porque segundo ela, a menina se afogou na piscina de casa um ano atrás. Antes que o papo fique mais estranho, Laura avista um menino na piscina vazia, segurando o gato dela. Corre desesperada, pega o bicho e o menino entrega, mas daquele jeito que a gente sente que o gato estava em perigo. O garoto se chama Oliver, mais um adotado por Laura, mas Oliver é diferente. Silencioso, misterioso. Andy vai pro quarto, e Laura já começa a sondar os planos dele pra vida. Faltam só 3 meses para ele fazer 18 anos, e ele quer a guarda de Piper. Mas ao ouvir isso, Laura recusa aceitar e pega o celular de Andy para fuçar. Vê que ele estava zoando a fuça do Oliver e fica brava. No dia seguinte, Andy acorda com um pequeno problema, pois ele acordou molhado, então corre para a máquina de lavar. Mais tarde, os três vão para o velório do pai. Andy não consegue nem olhar para o caixão. Piper pergunta se o pai tá bonito. Andy mente que sim. Na saída, Laura dá um sermão básico e leva Andy de volta ao caixão, praticamente obrigando o menino a dar um beijo na testa do defunto. Ela começa a falar que, segundo umas crendices, o espírito da pessoa fica preso no corpo por meses, então o certo seria beijar a boca do falecido. Nesse momento, Andy recupera o senso e se recusa a aceitar fazer o que Laura pediu. Ela então diz que tudo bem. Mas assim que ele vira as costas, ela saca uma tesourinha e corta uma mecha do cabelo do defunto escondida. Depois do velório, os três voltam para casa. Laura então começa a beber e oferece para Andy, que aceita virar o copo com a madrasta. E não é só ele que vira alvo. Laura também oferece para Piper. Andy tenta impedir, mas Piper já tá no clima e bebe. Enquanto isso, Oliver observa tudo pela janela, totalmente imóvel. Andy e Laura se sentam de costas um para o outro e Andy, já com o efeito do álcool, resolve desabafar. Conta que o pai, depois de casar com a mãe de Piper, passou a preferir a enteada e ignorar completamente o filho biológico. Andy, na tentativa de chamar atenção, começou a causar na escola. E até funcionava. O pai batia nele escondido no banho só para Piper não ouvir. O ciúme de Andy chegou a tal ponto que ele bateu em Piper uma única vez quando ela era mais nova. Porém, o garoto se arrependeu logo em seguida, e desde então jurou que sempre protegeria a irmã. Laura também conta como se sentiu quando a filha dela acabou falecendo na piscina. A mulher não conseguia sair de perto do túmulo e diz que daria tudo para ouvir sua filha chamando Laura de mãe mais uma vez. Enfim, Andy então apaga, e é aí que a gente descobre que não era o garoto que estava se molhando enquanto dormia, à medida que Laura urina dentro de uma jarra e o molhava, dando a entender que ele mesmo estava fazendo isso. E como se já não bastasse isso, Laura também desbloqueia o celular dele e apaga a foto de Oliver da conversa que o garoto teve com um amigo no dia anterior. Depois ela dá uma espiada no jardim e vê o Oliver correndo com o gato de novo. Esse gato, aliás, é o personagem mais sensato do filme, claramente tentando fugir para um abrigo de animais decente. Mais tarde, Laura aparece dando banho em Oliver e diz que sabe que o garoto está com fome. Contudo, ele ainda precisa esperar mais um pouco. Laura então se mostra confusa e pergunta para Oliver se fez o ritual corretamente, já que não tem nenhum sinal de que está no caminho certo.
É aí que o garoto olha para ela de um jeito sinistro, e do nada a torneira da pia se abre sozinha. Laura se aproxima, e no reflexo do espelho começa a ver Oliver sendo possuído, até que o próprio capeta dá as caras. No dia seguinte, Andy acorda achando que molhou a cama de novo. Mas quem já tá lá na lavanderia? Laura, que humilha o garoto na frente de Piper. Ele então volta pro quarto e Laura mente pra Piper dizendo que o garoto ficou bastante agressivo na noite anterior, algo que jamais aconteceu. Logo depois, Laura e Piper saem para fazer umas compras, deixando Andy com a missão de tomar banho. O problema? O trauma do chuveiro. O menino tá tão desconfortável que decide se lavar no jardim mesmo, sob o olhar julgador de Oliver, que já devorou até uma mosca. Rapaz, tá certo isso? Andy, depois do banho, percebe que Oliver está trancado no quarto de Laura. E o que ele faz? Arromba a porta e liberta o garoto. Andy então se oferece para dar alguma coisa para Oliver comer, desde que o garoto escrevesse alguma coisa sobre a vida dele. Oliver rabisca a palavra birds no papel, sendo que isso faz Andy dar um pedaço de fruta para ele. Andy percebe o erro que cometeu, à medida que Oliver mastiga a lâmina junto com a fruta. Andy tenta levar o garoto ao hospital, mas Oliver não pode passar por cima de uma linha branca desenhada no chão. Andy puxa o menino e, ao romper a linha, Oliver tem uma convulsão. E nesse estado de sofrimento, Oliver então fala pela primeira vez e pede ajuda. Laura e a garota chegam bem na hora e acusam Andy de ter feito algo com o garoto. Já Andy tenta se explicar, mas não consegue. Piper chega no irmão e fala que Laura quer buscar ajuda para ele, o que deixa claro que Laura tá colocando a garotinha contra Andy propositalmente. Depois de toda aquela situação, Laura assiste a fita VHS antiga, a mesma gravada pelo culto lá no começo do filme. Ela vê uma pessoa fazendo movimentos circulares na testa de uma figura possuída e decide replicar isso em Oliver, que acorda perguntando onde ele tá e quem ela é. O garoto tenta gritar por ajuda, porém Laura tampa a boca de Oliver e faz os movimentos circulares, o que resulta nele ser possuído novamente. Laura agora pistola com o Andy. Laura pega o tufo de cabelo do pai dele e obriga Oliver a engolir o cabelo, o que ele, no entanto, faz. Piper, em paralelo, tá procurando o gato que sumiu. No entanto, a garota então descobre que o terreno foi cercado com tinta branca. Enquanto isso, Andy está superando o trauma de tomar banho no chuveiro. No entanto, ele vê seu falecido pai diante dele e se apavora. O homem então olha para seu filho e diz que ela vai morrer na chuva. Andy tenta correr, mas escorrega e bate a cabeça no chão. Ele acorda no hospital um dia depois e vê Laura o encarando. Andy tenta sair da cama para ir atrás de Piper, porém, Laura fala que tá tudo bem. Ele então confessa a mensagem que o pai trouxe para ele. Porém, Laura é marota e pergunta se ele não tá traumatizado com o fato dela ter matado o homem no chuveiro. Andy pede para ela repetir o que disse, só que dessa vez Laura fala que ele tá associando o chuveiro com o jeito que o pai morreu. Aqui fica nítido que Laura tá tentando afetar o psicológico do garoto para que ele fique maluco e não tenha como pegar a guarda de Piper. Ele deveria ter percebido isso, mas tudo que ele pede é que Laura não deixe Piper sair de casa em dias de chuva. Claro que Laura respeita, né? É claro que não, à medida que a vemos arrastando Piper para um banho de chuva. Não bastando isso, Laura começa a vestir Piper com a roupa favorita de sua falecida filha e ainda faz duas tranças no cabelo dela, exatamente como a filha de Laura usava antes do afogamento. Laura então pergunta se Piper pode chamá-la de mamãe, porém Piper diz que isso tem que acontecer naturalmente. Ela também questiona se a garota vai embora com o irmão quando ele atingir a maior idade, sendo que ela diz que sim, porém se oferece para visitar Laura todos os finais de semana. Aparentemente, isso não é suficiente para a mulher, que pega a mão de Piper e pede que ela palpe alguma coisa dentro de uma geladeira. Piper obviamente não sabe que está tocando na filha falecida que foi congelado por Laura. Enfim, Andy volta para casa e faz uma sessão de supino. Enquanto isso, Laura continua assistindo a fita antiga e ainda por cima obriga Oliver a fazer a mesma coisa. Nas filmagens amadoras, é possível ver algumas instruções mandando o espectador replicar o jeito como a pessoa querida faleceu no passado com uma segunda pessoa. Depois disso, o possuído vai se alimentar da carne do primeiro indivíduo e regurgitar parte desse conteúdo dentro do segundo indivíduo, o que vai acabar transferindo a alma da pessoa que bateu as bolas para essa cobaia.
Isso significa que Oliver é a pessoa que foi possuída por um antigo demônio. Portanto, Laura quer que Oliver se alimente do corpo da sua ex-filha e passe a alma da falecida para dentro do corpo de Piper. A única coisa que está faltando é fazer a passagem da garotinha para o além, exatamente da mesma forma que aconteceu com a garota na piscina. Laura então coloca o plano em ação ao passar o desodorante de Andy em seu corpo. Em seguida, ela vai até o quarto da Piper e dá um soco no olho dela. Andy então acorda em pânico com os gritos da irmã, enquanto Laura acusa o rapaz de ter agredido a irmã. Como Piper não viu o agressor, ela tenta identificar o responsável pelo cheiro. E adivinha só? Era o mesmo desodorante do Andy. Ou seja, Laura basicamente cometeu o crime e deixou a assinatura olfativa do garoto na cena. Para piorar, ela começa a dizer que o uso de esteroides está deixando o Andy descontrolado. O rapaz então se defende que não está tomando nada a não ser a creatina. Ao olhar para o lado, ele vê Oliver machucado do lado de fora e pergunta o que Laura fez com ele. Andy tenta tirar uma foto, porém Laura vai para cima do garoto e arremessa o celular dele na parede. Determinado a expor Laura para o conselho tutelar, a gente vê Andy saindo furioso da casa. Chegando lá, dá de cara com um cartaz de criança desaparecida. E quem tá ali? O Oliver. Só que com outro nome, Connor Bird. Agora tudo faz sentido. O bilhete com o sobrenome Bird, o comportamento estranho. Oliver nunca foi Oliver. Ele era Connor. Andy tenta convencer a conselheira de que Laura tem esse mesmo garoto de refém e trocou o nome para Oliver. Só que a conselheira diz que Oliver é o nome do sobrinho de Laura e que ela trabalhou no conselho tutelar por 20 anos e jamais machucaria alguém. Para piorar, Andy aceita voltar na casa de Laura com essa mesma conselheira. Enquanto isso, Laura leva Piper num centro de deficientes visuais só para distrair a menina e volta correndo para casa. Lá encontra Oliver quebrando tudo na cozinha, pois está com muita fome. Então vai para cima dela e morde o braço da mulher. Ela então se esconde no quarto, porém Oliver bate na porta freneticamente e consegue inclusive imitar a voz da mulher, já que tinha consumido a carne dela. Assim como imitou a do pai do Andy. E a gente finalmente entende que aquela aparição no chuveiro era só uma alucinação mística causada pelo banquete capilar. E isso aparentemente deu acesso à voz da pessoa. Enfim, Laura consegue controlar Oliver ao fazer movimentos circulares no vidro do quarto e o leva até uma cabana onde sua ex-filha está sendo conservada. Laura então recebe uma mensagem de voz de Andy dizendo que a conselheira está chegando na casa para conversar com ela, fazendo com que Laura comece a arrumar toda a bagunça que o Oliver causou. Enfim, Andy e a conselheira chegam na casa e ela pede que Andy fique no carro. Ela começa a conversar com Laura, porém ela mente dizendo que Andy está ficando cada vez mais violento. A conselheira então repara que o braço de Laura está sangrando muito e pergunta o que aconteceu. É aí que Laura fala que vai trazer sua filha de volta à vida. Laura está cada vez mais violenta, o que faz a conselheira perceber que Andy estava contando a verdade. O garoto, no entanto, segue uma trilha de galinhas comidas até o casebre e dá de cara com Oliver completamente possuído, devorando o corpo de uma garota. Andy então resolve gritar para a conselheira vir ver aquilo. Resultados são atropelados pela própria Laura, que dirige em direção deles e os atropela. A conselheira vai de base e Andy, que aparentemente sobrevive. Ou pelo menos tinha sobrevivido, pois Laura finaliza ele numa poça de água. Laura então vai para a cidade pegar Piper e diz que Andy está esperando por ela em casa. Ao chegar lá, Piper ouve Andy a chamando, porém ela não consegue ver que na verdade se trata de Oliver emulando a voz do irmão, já que ele também consumiu a carne do garoto. Sem saber do perigo, ela passa a mão na cabeça de Oliver e identifica alguns tufos de cabelo. É aí que Laura aparece e diz que Andy está esperando por ela lá embaixo. Só que Piper obviamente acha aquilo tudo muito estranho, ainda mais depois de ter ouvido a voz de Andy naquele mesmo lugar. Laura aparece e diz que Andy está lá embaixo, mas Piper já sacou que tem algo errado. Principalmente porque quando pergunta como é o cabelo de Oliver, Laura responde que é ruivo e cacheado. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Piper então percebe a mentira e corre para o banheiro e se tranca, achando que ali seria seu porto seguro, só para dar de cara com o Andy no mesmo lugar. É só nesse momento que ela percebe que deveria ter confiado no irmão. No entanto, já é tarde. Laura então usa uma chave reserva para abrir a porta do banheiro e fala que vai afogar Piper na piscina.
exatamente como aconteceu com a sua filha falecida. Laura então revela que conheceu um anjo que entrou dentro do corpo de Oliver e que também vai colocar sua antiga filha no corpo de Piper. Você tá louca, porra? A garotinha então é arrastada pela madrasta, e conforme a piscina vai se enchendo de água de chuva, vemos Oliver se aproximando para devorar a garota. Piper então começa a ser afogada, porém ela usa todas as forças para pôr a cabeça para fora d'água e implora para que Laura não faça isso, a chamando de mamãe. Isso mexe com o psicológico de Laura, que começa a ouvir a voz de sua ex-filha dentro de sua própria cabeça e acaba deixando Piper fugir. Só que a garota não vai muito longe, pois Oliver está atrás dela e tenta morder Piper. A garota se defende e dá uma joelhada na barriga do garoto possuído, o que faz ele vomitar. Piper foge de lá correndo e acaba esbarrando no motorista de estrada, que dá uma carona até a cidade. Oliver então se depara com a linha branca no terreno da propriedade e decide atravessá-la por livre e espontânea vontade, o que faz o demônio sair do corpo dele. Mais tarde, a polícia o encontra, e é possível ver que ele recuperou parte da consciência. Já as autoridades então invadem a casa de Laura, porém descobrem que a mulher pegou o corpo de falecido de sua filha e assim decidiu partir dessa vida dentro da piscina. Todo mundo morreu. Acabou.